Oi, gente, tudo bem? O artigo escolhido para o nosso vídeo de hoje se chama Prosperidade dos Funcionários com Deficiência, os papéis da autoeficácia no trabalho, inclusão e clima de aprendizagem em equipe. Esse artigo foi escolhido na base de dados da Scopus com as seguintes palavras-chave: PCD e mercado. E esse foi o artigo mais citado da Scopus. Hoje eu vou entrevistar o Vitor para a gente conseguir aprender um pouquinho mais sobre o artigo. E eu vou começar fazendo a seguinte pergunta: qual que é o tema do artigo e qual que é o objetivo dele? Oi, gente. Oi, Juliana. Tudo bem? O artigo aborda a necessidade de inclusão das pessoas com deficiências nas empresas, destacando o bem-estar psicológico, a realização do seu potencial no trabalho e os impactos que a discriminação e a falta de inclusão geram. Além disso, também aborda os efeitos da interação entre a aprendizagem, a inclusão e a própria deficiência. O objetivo central do artigo é ampliar o entendimento da importância de integração e incentivo psicológico, social e pessoal de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, consequentemente aumentando a compreensão de como diferentes fatores são capazes de afetar positivamente a experiência de PCDs no ambiente empresarial e gerar certa sensação de pertencimento, proveniente do efeito da interação entre os níveis de deficiência, inclusão e aprendizagem em equipe na prosperidade e desenvolvimento da sua autoeficácia profissional. Eu queria saber qual foi o objeto de estudo dessa pesquisa e os resultados obtidos. E também quais são as principais contribuições que o trabalho teve para a literatura na área. O artigo menciona um relatório mundial sobre deficiência, divulgado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que informa que as taxas de emprego de pessoas com deficiência são menores que as do restante da população. Além disso, menciona que alguns governos realizam programas para incentivo das pessoas com deficiência a participar no mercado de trabalho, mas apesar de existirem medidas de oportunidade para PCDs e pesquisas na área, a questão psicológica dessas pessoas dentro das empresas não possuem tanta atenção. Dessa forma, o artigo realiza pesquisas sobre a integração de PCDs no local de trabalho. A análise de um estudo realizado em duas fábricas na China, no qual investigou funcionários com e sem deficiência que trabalhavam juntos. Eles deram questionários a 757 funcionários com a ajuda do Departamento de Recursos Humanos, onde, para evitar erros, os dados foram coletados em duas etapas, com 4 semanas de diferença. A primeira etapa avaliou inclusão, alta eficácia no trabalho, clima de aprendizado em equipe e dados demográficos. E depois dessas 4 semanas, a segunda parte avaliou a prosperidade no trabalho. A amostra final incluiu 485 funcionários de 114 equipes, com média de 4,5 pessoas por equipe e mesmo supervisor. A maioria era mulher, com 69%, com educação secundária ou inferior, com 53%, e 38% eram pessoas com deficiência, principalmente deficiências físicas, com 72%, seguidas por perda auditiva, com 11%, distúrbio de fala e linguagem, com 11%, e outras deficiências, com 6%. Os principais resultados obtidos foram as confirmações das 4 hipóteses levantadas no decorrer do artigo. Essas confirmações vieram a partir de diferentes equações capazes de quantificar e relativizar variáveis relacionadas às experiências pessoais de pessoas com e sem deficiência no ambiente de trabalho de duas grandes empresas de manufatura no norte da China. Essas informações e dados foram coletados a partir de duas pesquisas de autoavaliação dos funcionários, usando diferentes escalas numéricas capazes de representar o nível de inclusão, alta eficácia no trabalho, clima de aprendizagem em equipe, prosperidade no trabalho, variáveis de controle, e foram analisadas estrategicamente utilizando tabelas representativas da correlação desses diferentes fatores. As 4 hipóteses em questão, sendo levantadas e traduzidas diretamente do artigo, são: a primeira, que a deficiência está negativamente associada à alta eficácia no trabalho; a segunda, que a deficiência tem um efeito negativo indireto na prosperidade no trabalho, de modo que a deficiência diminui a alta eficácia no trabalho, que reduz a prosperidade no trabalho; a terceira, que a inclusão percebida dos colaboradores amortece a relação negativa entre deficiência e alta eficácia profissional, de forma que uma elevada percepção de inclusão reduz a lacuna de diferença entre um funcionário com e sem deficiência. A quarta é que o clima de aprendizagem em equipe modera o efeito amortecedor da inclusão nas relações negativas. Existe uma relação entre deficiência e alta eficácia profissional, de modo que, sob um elevado nível de clima de aprendizagem em equipe, a inclusão poderá reduzir ainda mais a lacuna de alta eficácia profissional em trabalhadores com e sem deficiência. As principais contribuições do trabalho para a literatura da área, isso também sendo lido e traduzido diretamente do artigo, é entender por uma diferente perspectiva como a deficiência
afeta a prosperidade no trabalho. O estudo abrange pessoas com e sem deficiência, focando principalmente nas experiências psicológicas das pessoas com deficiência, como, por exemplo, a bastante falada questão da inclusão. E quais são as indicações de futuras pesquisas e como que a gente pode replicar esse estudo em outros locais? Os estudos futuros podem explorar essa questão de ampliar o acesso às diferentes tipos de deficiência. Por exemplo, os efeitos da deficiência existentes no indivíduo ao nascer podem ser diferentes da deficiência adquirida ao decorrer da vida. Podem variar o efeito na autoeficácia. Dessa forma, seria verificada uma melhor relação com os resultados desse artigo. Podemos replicar esse estudo começando com uma revisão da pesquisa, um ajuste ao estudo para se encaixar nas características únicas do novo local, como cultura e organização. Além disso, é necessário o desenvolvimento de instrumentos de coleta de dados, como questionários e outras formas relevantes de coletar informações. A seleção de participantes também é crucial, pois é preciso garantir que sejam representativos e capazes de oferecer percepções valiosas. Logo em seguida, é importante analisar os dados para identificar padrões e relações. Para finalizar, deve-se compreender o significado dos dados no contexto e compartilhá-los de maneira ampla. Quais foram as contribuições finais da pesquisa e quais foram as limitações que ela teve? As contribuições finais da pesquisa fornecer descobertas da relação direta e indireta da deficiência, inclusão e autoeficácia no ambiente de trabalho. O estudo visa diminuir a discriminação e as desigualdades que ainda permanecem muito vivas nesse ambiente, além de apontar que as pessoas com deficiência podem se desenvolver e contribuir de maneira grande para as organizações. Além disso, também enfatiza que os gestores precisam perceber o potencial das mesmas e as apoiarem e guiarem de maneira positiva. As limitações da pesquisa são que as informações foram coletadas no Departamento de Recursos Humanos, então a pesquisa não teve acesso aos diferentes tipos de deficiência ou atributos, como, por exemplo, a gravidade das deficiências. Além disso, a pesquisa não conseguiu confirmar uma relação entre as deficiências. E, Vitor, por fim, a última pergunta é: quem que é o público interessado por esse artigo? Os principais públicos de interesse para esse artigo seriam gestores empresariais, especialmente de recursos humanos ou líderes de equipe que têm contato direto e constante com funcionários de diferentes faixas hierárquicas. Além disso, ativistas de inclusão, acadêmicos ou até mesmo pessoas com deficiência que têm o interesse em estar constantemente atualizados sobre o desenvolvimento do processo de inclusão das mesmas às pautas relacionadas ao mercado de trabalho. Vitor, muito obrigada pela entrevista. Eu tenho certeza que as pessoas conseguiram entender um pouquinho mais da importância do PCD no local de trabalho. Muito obrigada pelo seu tempo e até mais!